Bom, galera, últimas aulas do semestre. Ah, a gente vai encerrar hoje na parte de química, a parte de soluções, que na verdade era para a gente ter encerrado na semana passada, né? Só que minha internet deu de cair, ela já estava meio que anunciando à tarde, né? E aí à noite caiu, a gente não conseguiu terminar a parte de soluções, mas não tem problema, faltam acho que 7, 8 exercícios, tá? E aí à noite a gente entra com a parte de ótica, que também estão faltando alguns exercícios referentes a espelhos esféricos, tá bom? Um recadinho para todo mundo que está assistindo a aula ao vivo, até porque eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que não assistiram a aula de ontem. Ontem eu transmiti a aula de trabalho numa live no YouTube. Então ela não foi gravada. A live está lá disponível. Eu botei o link dessa live, só que reflexo do cansaço, eu mandei o link da aula de trabalho para dentro da sala de química. Então eu vou corrigir isso agora à tarde, tá? Então quem não conseguiu assistir a aula de ontem, por isso, por isso que se você já entrou lá para tentar achar, você não deve ter visto, mas se você entrar na sala de química, tá lá o link do nada, o link de trabalho. Falei, o que a aula de trabalho está fazendo na sala de química? Mas depois eu corrijo. Como assim? Tá caindo? O que que tá caindo? O link. Não tá funcionando o link? Ah, entendi. Eu devo ter. Ah, entendi. Tá. Então eu vou pegar no YouTube agora e dar um jeito de resolver isso para vocês, tá? Eu peço desculpas, é que é o reflexo do cansaço, gente. Eu já tô bem no pilotinho automático, sabe? Enfim, mas tudo bem. Então vamos lá, vai. Me corrijam se eu tiver errado, mas nós terminamos na aula da semana retrasada, estávamos fazendo a questão número 6. Foi a sexta questão que nós fizemos, né? Essas questões que a gente estava fazendo já na semana, já tem 2 semanas, né? São questões de concentração. Então, calcular a concentração em mol por litro, gramas por litro, né? Alguns exercícios que a gente vai fazer agora nessa segunda parte, né? Da lista, que são mais complicadinhos, tá? E aí, a gente para nessas 2 semanas e voltamos dando continuidade à aula de soluções, mas aí já com outro material. Já vou passar, né, a gente vai para a parte 2 daquele material que eu mandei para vocês, que é a parte de diluição, titulação, misturas e assim sucessivamente, tá bom? Um outro aviso também, visto que alguns não estavam ontem na aula, eu vou preparar essas férias agora, além da lista de fixação, né, que eu já tinha falado com vocês no grupo, eu vou preparar para a gente um horário de aulas extras. Sim, aulas extras, tá? Nesse segundo semestre agora, eu gosto de antecipar essas aulas extras para os meses de agosto e setembro, para que nós entremos em outubro, né, que seria o mês pré-ENEM, sem precisar ter muita aula de fim de semana, aquela loucura, até porque eu sei que nos outros cursos, os professores também costumam marcar aula extra. Quem faz curso de matemática separado, biologia, geografia, enfim, redação, os professores acabam marcando aulas. Então, para não correr o risco de encavalar aulas e vocês terem que escolher que aula assistir, né, principalmente nessa reta final, eu vou tentar me antecipar, marcar algumas aulas extras para agosto e marcar outras aulas extras para setembro. Tá? Que dias serão essas aulas? Muito provavelmente no fim de semana, que é o horário que eu tenho. Né? Eu também não estou com horário muito vazio durante a semana. Haja vista que faz umas 2 a 3 semanas que eu nem dou plantão. Então eu vou tentar marcar nos sábados, aos sábados e aos domingos, tá? Sempre na parte da manhã. Eu sei que é meio indigesto, concordo que é meio indigesto, mas não tem como fazer diferente, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com a questão número 7. Questão número 7. Essa questão número 7, ela diz o seguinte: ibuprofeno, ele deu a fórmula, é um fármaco
bem conhecido e amplamente utilizado, pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Ano que vem vocês vão saber um pouquinho sobre isso na farmacologia, se Deus quiser. Qual a diferença de um anti-inflamatório esteroidal e um não esteroidal? Cerca de 90% do ibuprofeno ministrado diariamente é excretado pela urina. Sabendo que um paciente ingeriu cerca de 2.400 miligramas de ibuprofeno por dia, qual a concentração em mol por litro desse fármaco presente na urina de 24 horas, cujo volume foi de aproximadamente 2 litros. Então, vamos anotar algumas coisas aqui. Ibuprofeno, vamos colocar aqui. Quais são as informações que eu tenho? 90% vai para a urina. O volume da urina é 2 litros. Certo? Então, para que nós calculemos a concentração do ibuprofeno, eu vou calcular primeiro quanto vale 90%. Tá? Então, o cara ingeriu, durante o dia, 2.400 miligramas. Isso aqui corresponde a 100% do ibuprofeno. Né? 90% é X. Né? Ou então, se você não quiser fazer a regra de 3, você pode fazer meio que de cabeça. Né? Por quê? Se ele excreta 90% da amostra que ele ingeriu, 10% fica preso dentro do corpo dele. Concorda? 10% fica ali, que é 240 miligramas. Então, a quantidade X de ibuprofeno seria 2.400 menos 10%, ou seja, menos 240, certo? Que dá quanto? Dá 2.160. Deixa eu só confirmar, tá? Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer com esses 2.160? Eu vou passar isso para mol. Vou passar isso para mol. Né? E aí eu sou obrigado a calcular a massa molar do ibuprofeno. Então vamos lá, gente. Peguem as suas calculadoras aí. 13 vezes 12, que dá 120, 156, né? Mais 18 vezes 1, mais 16 vezes 2. Então aqui eu tenho 156. Vai conferindo as contas para ver se eu não erro, tá? Aqui é 18 e aqui é 32. Tá? Vou calcular a massa molar. Então dá 156 mais 18 mais 32, dá 206. G barra mol. Tá? Confere. Agora vamos fazer isso, vamos achar o número de mols. O número de mols é massa sobre massa molar. Então, o número de mols é 2.160 miligramas. Cuidado aqui, hein? 2.160 miligramas. Então, é 2.160 vezes 10 a menos 3 gramas. Né? É o miligramas. Dividido pela massa molar, que é 206. 206. Pronto. Então, fica N igual 2.160 dividido por 206 vai dar aproximadamente 10,5. 10,5 vezes 10 a menos 3 mols. Tá? Isso aqui é o que está na urina. Tá? Agora eu vou calcular a concentração. Como ele pede para calcular a concentração, gente, a gente pode usar a formulinha aqui. Não tem muito como, não precisa ficar inventando muita moda.
né? Se ele quer uma concentração em mol por litro, é número de mols por volume da solução. Então, você vai ter isso aqui, ó. Concentração é igual a 10,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 litros. Prontinho. Concentração igual 5,25, né, que é 10,5 dividido por 2 dá 5,25, vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Tá? Beleza? Que dá então para a gente a alternativa E. Tudo bem? Tranquilinho, né? Esse é um exercício mais tranquilo. A gente usa a fórmula, tem uma conversãozinha de mol, né? É um exercício bem clássico mesmo de concentração, bem comum, né? Ele te dá uma massa, tem essa porcentagenzinha aí para atrapalhar um pouquinho, mas também nada que assuste, né? Transforma ela para mol e depois divide pelo volume, tá bom? Certo? Vamos passar para a questão número 8. Podem tirar print, por favor, tá? Essa questão aqui, gente, ela, ainda mais que a gente acabou de fazer a questão 7, né? Ela é quase uma cópia da anterior. Olha que coisa louca. Eu não me lembro exatamente se eu tirei essas duas questões do mesmo vestibular. Tá? Eu arriscaria dizer que foi da Unesp, mas não é certeza. Depois até procuro no YouTube para ver, na internet. Mas ela é muito parecida. Olha só a história. Um dos motivos da crescente contaminação das águas por hormônios presentes nos anticoncepcionais é o fato de que 24 horas após a ingestão do comprimido, contendo em média 35 vezes 10 a menos 3 miligramas de etinil-estradiol, 90%, inclusive isso, 90% é excretado pela urina e somente 10% é metabolizado. Igualzinho. Tá? Só que ele é mais fácil, vocês vão entender por quê. Considerando-se que uma mulher ingere um comprimido de anticoncepcional por dia e que o volume da urina é de 1,5 litro, qual a concentração de etinil-estradiol média na urina dessa pessoa em gramas por litro? Percebe a diferença? No outro, eu tinha que pegar a massa do medicamento que foi excretado pela urina, transformar ela para mol e depois fazer a concentração. Nesse caso, você pode perceber que ele não me deu a fórmula do composto, do tal do etinil-estradiol, né, o que significa que eu não vou precisar transformar para mol. Então, a ideia é a mesma. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar os 90% daquele valor. Então, ó, 24 horas a pessoa ingeriu 35, 10 a menos 3 miligramas, isso equivale a 100%. Qual vai ser a massa correspondente a 90%? Certo? Tudo bem? Então vai dar 31,15. 31,5, perdão. Eu li errado aqui. 31,5 vezes, perdão, 10 elevado a menos 3 miligramas. Isso aqui vai para a urina. Isso vai para a urina. Ah, então beleza. A concentração é a massa. E aí, ó, tem que tomar cuidadinho aqui, que eu tenho 1 miligrama aqui também para encher o saco, né? Então, o miligrama, como ele é 10 a menos 3, então eu já vou escrever assim, ó, 31,5 vezes 10 elevado a menos 6 gramas, tá? É o menos 3 que eu tenho ali, mais o miligrama, que também é menos 3. Então, fica 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, tá bom? Beleza? Isso aqui dividido por 1,5.
Portanto, a concentração vai dar, dividido por 1,5 ali, né? Dá 1,5. Peraí. 31,5, peraí. 31,5 dividido por 1,5. Dá 21, 10 a menos 6. Ele nem colocou em notação científica, inclusive, na resposta, tá vendo? Ó? Ele deixou assim, né? Se você colocar em notação científica, seria 2,1, 10 a menos 5. Mas ele deixou assim. Então, alternativa E. Tá? Beleza? Não é tradição do Enem cobrar exercício tão simples. Podem tirar print. Questão 9. A questão 9 é uma questão bem legal. Ela é bem parecida com duas questões que o Enem já cobrou em outros momentos. Tá? Vamos dar uma lida aqui no enunciado. A solubilidade é uma propriedade física muito importante do ponto de vista biológico. Veja, por exemplo, o caso das vitaminas. Elas são indispensáveis à dieta alimentar, pois atuam na regulação de muitos dos processos vitais. O consumo excessivo de vitamina C, olha o que ele fala agora, o consumo excessivo de vitamina C parece não ser prejudicial ao organismo, pois qualquer excesso será eliminado pela urina, uma vez que ela é hidrossolúvel. Ah, olha aqui, ó, olha aqui. Aulinha de interação molecular junto, né? Ó, a gente estava trabalhando ontem. Olha a vitamina C. A vitamina C ela tem aqui um monte de grupo hidroxila. Então, ela é uma vitamina hidrofílica. Né? Então, eu consigo liberar essa vitamina, eliminar essa vitamina pela urina, eventualmente, né, quando eu tenho um excesso dessa vitamina no sangue. Tá? Agora, olha o que ele continua na sequência. O consumo excessivo de vitamina A, por outro lado, pode ser prejudicial, pois, sendo lipossolúvel, ela acaba sendo retida pelo organismo, principalmente no fígado, produzindo dor de cabeça e insônia. Olha só, a vitamina A, ela tem um grupo hidroxila aqui, né? Ou seja, teoricamente ela pode fazer ponte de hidrogênio com a água, porém a cadeia carbônica dela é muito grande, né? Então, se a cadeia carbônica é grande, ela não consegue se dissolver tanto bem na água, então ela é lipossolúvel, tá? As estruturas da vitamina A e C estão representadas abaixo. Aqui. Em relação à solubilidade das vitaminas A e C, considere as proposições abaixo. Okay. Devido à presença de uma cadeia carbônica relativamente longa, que apresenta caráter apolar acentuado, a vitamina A é praticamente insolúvel na água, apesar dela conter um grupo hidroxila na sua estrutura química. Perfeito, né? Apesar de ter um OH, o que torna ela pouco solúvel na água é o tamanho da cadeia. Né? É o tamanho da cadeia. Então, eu tenho que um é verdadeira. Beleza. 2. A vitamina C é hidrossolúvel devido à presença de vários grupos hidroxila na sua estrutura química, que podem interagir com moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio. Tá? Ótima, perfeita. Alternativa 2, verdade. Verdade. Tá. 3. Se o coeficiente de solubilidade da vitamina C na água é de 330 gramas por litro, então, pera lá, vamos anotar isso aqui. Coeficiente de solubilidade, 330 gramas para 1 litro de água. Então, quer dizer, para você saturar 1 litro de água com a vitamina C, você precisa colocar 330 gramas. Tá? Numa solução aquosa de vitamina C com concentração 100 gramas por litro,
ela encontra-se supersaturada? Né? Não, não, não. Para ela ser uma solução supersaturada, ela precisaria estar numa quantidade acima de 330. Né? Então, soluções, vamos escrever assim, ó. Soluções supersaturadas apresentam uma quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente de solubilidade, tá? Lembrar que na aula de teoria, a gente mostrei para vocês o videozinho, né, do Manual do Mundo, onde ele produz, onde ele prepara uma solução supersaturada com acetato de sódio. Ele mostra como que a solução precipita, tá? Então, quem não viu esse vídeo, dá uma olhada no YouTube. Procura lá, no Manual do Mundo. Solução supersaturada de acetato de sódio. É bem legal o experimento, tá? Então, ficamos com a 1 e com a 2, corretas, alternativa C. C. Tá aí. E tem questão 9, que é a alternativa C. Tudo bem? Podem tirar print. A gente vê que o pessoal está cansado, até pelo número de alunos que está assistindo a aula. Está diminuindo. A semana passada já foi de menorzinho, hoje essa semana também. Lá na escola também está bem vazio. Hoje eu fui dar aula lá na escola, né? Tipo, tinha pouquinhos alunos, assim, nada muito. A galera mas já está mais em ritmo de férias mesmo. Questão 10. Eu senti só falta hoje lá, viu, tranqueira? Eu dei aula normal, viu? Dei aula normal lá. Ainda foi aquela parte de associação de resistores. Eu tô ligado, a gente vai derretendo, né, gente? Eu costumo brincar com os alunos. Falei, gente, tem uma turma lá na escola que, tipo, os caras são puta figura. Falei, mano, vocês vão derretendo. Vai chegando assim no finalzinho, os caras vão largando, cara. É foda. Ai, pelo amor de Deus, nada disso, nada de temporada de gripe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem brinca com uma coisa dessa. Vai começando o tempo seco, né? Agora a gente já tá no tempo bem seco aqui em Cuiabá, Nossa Senhora. Tá muito cansado, muito, muito ruim. Eu tô até meio cansado. Tipo, sabe quando o clima já tá. O oxigênio parece que não vem direito. Ah, questão número 10. Tá, nossa, tá horrível. Tá um puta calorão. Tá muito calor. Mas é porque vocês ficam muito nervoso, né? Ó, os caras falando, vestibulando e imunidade alta são inimigos. É que vocês ficam muito ansiosos. É normal, né? Tipo, eu entendo. Mas vocês sabem que a ansiedade, ela dá uma boa baixada na imunidade, né? Uma boa de uma baixada. E aí, se a pessoa não se alimenta direito, às vezes eu lembro quando eu estudava, né? Cara, eu comia muita tranqueira, né? Porque é complicado, você fica o dia inteiro estudando, aí dá fome, aí você vai lá, come alguma coisinha, né? Eu comia muita bolacha, tomava muito refrigerante, né? Quando eu estudava, eu tinha, assim, como eu não estudava em casa, eu estudava no cursinho, então eu ficava no cursinho o dia inteiro. E, eu estudava lá na Paulista, lá no Objetivo. Não sei se vocês já foram ali naquele prédio grande do Objetivo. E aí, é assim, eu tomava café de manhã, né? Aí eu ia pro cursinho, aí eu almoçava lá na Paulista. Tipo, durante o almoço tem bastante restaurante lá, né? Porque o pessoal trabalha, o pessoal dos escritórios e tal. Então você comia, tipo, uma comida boa, tipo um arroz, um feijão, uma salada, uma carne e tal. Só que daí, de noite, lá não tinha muito restaurante. Então tinha McDonald's, Dogão, é, essas coisas. Então, tipo, a gente comia. De tarde eu comia porcaria, à noite eu comia porcaria, então eu ficava comendo. E de manhã porcaria na cantina, né? Então, assim, puta, eu tava até falando com o pessoal hoje na escola sobre esse negócio de cursinho. Eu me lembro, né, que eu fiz 3 anos de cursinho.
No primeiro ano, quando eu entrei no cursinho, gente, eu tinha 88 quilos. Meu, eu era magrinho, cara. Puta, eu era fininho. No primeiro ano, eu engordei quase uns 10 quilos. Eu saí do cursinho, do primeiro ano de cursinho pesando 96, 97. Daí, no segundo ano, eu pulei para uns 103, 104. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu estava com 110. Então, assim, a entrada na faculdade me custou 20 quilos. É muito foda. É, então, tô falando, galera falando que engordou bastante também aqui. É foda, é muito ruim, cara. É muito ruim. Porque, que nem eu falo, por mais que você tenha uma vida meio, faça um exercício, não é a mesma coisa, né? O cursinho, ele toma muito tempo da gente. Ele toma praticamente a vida da gente, né? Sem contar que tem a questão emocional, né? Porque eu descobri, quando eu fiz cursinho, né, óbvio, que eu tenho uma questão com a comida. Então, por exemplo, quando eu estou ansioso, eu como mais e eu faço escolhas ruins. Então, por exemplo, ao invés de eu comer uma salada e, tipo, sei lá, uma carne de peixe, por exemplo, não, eu vou lá e como um hambúrguer, sabe? Ao invés de comer uma sopa, eu vou lá e como um tutu de feijão com bisteca, tá ligado? Eu gosto de comida calórica quando eu tô nervoso, cara. Mas foi bom ter percebido isso, né? Tipo, tudo bem que eu engordei, mas agora eu tento controlar. Enfim, questão 10. Foi determinada a quantidade de dióxido de enxofre num certo local de São Paulo. Vocês devem lembrar, né, que o dióxido de enxofre ele é liberado pela queima do petróleo, dos derivados do petróleo, né, óleo diesel, querosene, gasolina, tal. Porque o petróleo, sendo um material de origem fóssil, ele tem uma quantidade bem considerável de enxofre, né? E aí eu queimo o petróleo, o enxofre é queimado. Então, vale a pena a gente lembrar algumas coisinhas aqui, ó, sobre o enxofre. Então, o enxofre, quando ele reage com oxigênio, ele se transforma em SO2, tá? Que é um gás. Quando esse gás é liberado na atmosfera, pode acontecer duas coisas com ele. Ele pode reagir com água diretamente, né, e produzir ácido sulfuroso, chuva ácida, tá? Ou ele pode reagir com oxigênio, formando SO3, que também é um gás. E esse gás, por sua vez, pode reagir com água, formando ácido sulfúrico. H2SO4. Tá? Essas reações, elas resumem assim de maneira bem legal o que é a chuva ácida, né? Que a gente tanto fala nas aulas, vocês ouvem falar na aula de biologia, também ouvem falar um pouquinho na aula de geografia, né? E na aula de química também, tá? Beleza? Bom, então, enxofre SO2 é poluente. Aí ele fala aqui, ó, em 2,5 metros cúbicos de ar. Então, isso aqui é o volume, hein, gente? Ó, o volume de ar. Foram encontrados 220 miligramas de enxofre, de SO2, perdão. Tá? A pergunta em si é bem simples. A pergunta dele é: qual a concentração em miligrama por metro cúbico? Qual a concentração em miligrama por metro cúbico? Tá vendo aqui a unidade, ó? Ó, tá? Se você olhar para essa unidade, ela não é uma unidade convencional. A gente costuma trabalhar com grama por litro, né? Agora, miligrama por metro cúbico não é uma unidade convencional. Mas, basicamente, isso aqui é uma concentração, gente, de massa por volume, né? Então, eu posso resolver por regra de 3 ou por fórmula. Ó, em 2,5 metros cúbicos de ar, eu tenho
220 miligramas de SO2. Qual vai ser a massa que eu tenho em 1 metro cúbico de ar? Né? Professor, por que você colocou em 1 metro cúbico? Porque ele quer saber a concentração em miligrama por metro cúbico. Ou seja, quantos miligramas eu tenho em 1 metro cúbico? Né? Para quem gosta de usar a fórmula, concentração é massa dividido por volume. Massa dividido por volume. Né? Da aula que nós tivemos teórica, qual a concentração que mais se aproxima disso? É a concentração comum. Concentração comum. Só que a concentração comum, gente, ela é dada em grama por litro, não miligrama por metro cúbico, tá? Mas é uma relação massa-volume, como a concentração que a gente viu na aula, tá? Então vai dar 220 dividido por 2,5, dá 88. 88 miligramas por metro cúbico. Tá aqui. Tá? Eu queria fazer um breve comentário. Não, depois eu faço. Olha uma coisa que eu quero comentar com vocês aqui. Olha para essa concentração. Miligrama por metro cúbico. Agora, presta atenção o que eu vou fazer com ela. O exercício acabou aqui, tá, gente? Só avisando, o exercício acabou aqui, ponto. Mas eu quero que vocês observem uma coisa que eu vou fazer aqui. A nossa concentração, que a gente calculou, né, ela vale 88 miligramas por 1 metro cúbico. Ou seja, eu tenho 88, 10 a menos 3 gramas, que é miligrama, dissolvidos em 1 metro cúbico, concorda? Mas, ao invés de escrever metro cúbico, vamos escrever litro? Aí, te fazer uma pergunta para vocês aqui, gente. Quantos litros tem 1 metro cúbico? Alguém lembra aí? Deixa eu ver. Isso! Boa, gente. Boa. 1000. Então, eu posso escrever assim, ó. Então, 88 miligramas em 1000 litros. Agora, olha o que eu vou fazer. Vocês já vão entender daqui a pouquinho. Qual é a massa que eu teria em 10 a sexta litros? Qual é a massa que eu teria em 10 a sexta? Eu tenho 88, 10 a menos 3 em 1000 litros. Quanto eu teria em 10 a sexta? Quando eu resolver essa conta, vamos fazer aqui, ó, vai ficar 10 a terceira vezes m igual a 10 a sexta multiplicado por esse monstrinho aqui, ó. Então vai ficar 10 a sexta vezes 10 a menos 3 dá 10 a terceira, certo? Então vai ficar 88 vezes 10 a terceira. Tá? Portanto, a massa, ela vai dar, ó, tem um 10 a terceira aqui, tem um 10 a terceira aqui, eu vou cortar os dois. Então, a massa vai dar 88 gramas. Agora, observe isso aqui, ó. Então, fazendo essa conta, eu chego à conclusão de que eu tenho 88 gramas de SO2 em 1 milhão de litros de ar. Concordam? Ô, gente, 88 gramas em 1 milhão é a mesma coisa que 88 partes
por milhão. 88 partes por milhão. Tá? 88 gramas em 1 milhão. Agora, se vocês lembrarem da aula de teoria, deixa eu mostrar para vocês um slide aqui. Eu acho que fica mais fácil. Espera aí, deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, ó. Olha para esse slide aqui, ó. Ó. Isso aqui foi um slide que nós tivemos numa das primeiras aulas de soluções. Olha para isso aqui, ó, gente. Quando eu trabalho com a concentração em ppm, que é uma concentração meio chata, né? Quando cai exercício de ppm, o pessoal fica meio... Eu posso trabalhar com ppm em massa, que é esse amarelinho. Eu posso trabalhar com o ppm em volume. E eu posso trabalhar com o ppm em massa-volume. Ó, que foi exatamente o que a gente fez agora no exercício. Tá? Beleza? Aqui eu tenho... Opa, ai, peraí, gente, perdão. Perdão. Fiz uma cagadinha aqui. Aqui. Aqui, deixa eu voltar. Sem querer apertar um botãozinho aqui. Tá? Beleza? Então aqui eu tenho uma concentração em ppm, que seria, né, vamos estipular o que seria esse ppm, né? É massa em gramas, volume em litros. Tá? Beleza? É uma forma diferente de você escrever os ppms. Tá? Só recapitulando, né, isso não era necessário para você resolver a questão. A questão terminou aqui, ó. Tá? Beleza? Podem tirar print. Vamos lá, para a próxima. Essa próxima sequência de questões, a 11, a 12, a 13, a 14 e a 15, elas são as mais difíceis da sequência, tá? Todas são do Enem. Todas. Tá? Eu não costumo fazer muito exercício do Enem em aula, eu prefiro deixar para revisão, tá? Mas essa sequência aqui ela é bem complicadinha. Então eu já optei por trabalhar com ela aqui. Então vocês vão ver bem a diferença de uma questão de concentração que é mais fácil e uma questão mais difícil. Tá? O tamanho do enunciado da questão. Né? Começa por aí. Então vamos lá. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50. DL é uma abreviação para dose letal. Ela representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos, onde mais de 50 desses indivíduos, que mata, na verdade, mais de metade 50% dos indivíduos. E é normalmente medida utilizando-se ratos como cobaias. Então, quando os caras vão testar uma droga, um medicamento, né, uma substância que seja tóxica, como é que eles avaliam a toxicidade? Eles pegam uma população de 100 ratos e administram a dose. Se aquela dose matar mais da metade da população, ela é considerada dose letal. Então, por definição, isso é a dose letal de uma substância. Né? Quando uma substância é muito tóxica, o que isso significa? Que com uma pequena dose, você já mata mais da metade da população. Se a substância não é tão tóxica, a dose letal dela é maior. Então, para você matar mais da metade da população, você precisaria dar uma quantidade muito grande para cada indivíduo. Tá? É um parâmetro bem importante em farmacologia. Tá? Ele fala assim, esse índice é muito importante para seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerado de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro abaixo apresenta 3 pesticidas e as suas toxicidades.
A unidade, miligrama por quilograma, indica a massa da substância ingerida pela massa de cobaia, pela quantidade de cobaia. Então, veja, vamos dar uma lida aqui. Diazinon, dose letal, 70 miligramas por quilograma de cobaia. Então, por exemplo, se um ratinho pesar 1 quilo, a dose letal dele é 70 miligramas para cada quilo. Tá? Malation, dose letal 1000 miligramas por quilo. Atrazina, dose letal 3.100 miligramas por quilo. Então, aparentemente, né, olhando para os dados, qual seria a substância mais perigosa para se ingerir? O diazinon. Por quê? Ele tem uma dose letal bem baixa, ó. Com 70 miligramas por quilo, você já atinge a dose letal. Esse pesticida aqui, ele parece ser um pesticida menos tóxico, tá? Porque a dose letal dele é bem maior. A coisa funciona assim, tá? Aí ele continua. 60 ratos, com massa de 200 gramas cada, foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração, contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 miligramas por grama de ração, foram administradas para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Olha quantas informações, cara. Qual grupo terá mortalidade mínima de 10 ratos? Ou seja, quando ele pergunta qual grupo terá mortalidade mínima de 10 ratos, ele está te perguntando qual grupo recebeu a dose letal. Né? Porque, veja, o grupo de cada grupinho de rato tem 20 ratos. São 3 grupos de 20 ratos cada um. Então, se a dose matou 10, é porque ela é uma dose letal. Então, a pergunta dele é essa. Qual grupo ingeriu a dose letal? Aí você vê pelas alternativas, ó. O grupo que se contaminou somente com atrazina, o grupo que se contaminou somente com diazinon, os grupos que se contaminaram com atrazina e assim por diante, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. Vamos colocar as informações. Cada ratinho é de 200 gramas. Tudo bem? 200 gramas. Então, uma coisa que a gente pode tentar fazer aqui é descobrir quanto cada ratinho, primeiro, né, ingeriu do pesticida. Porque se vocês olharem para as amostras elas são iguais, né? Ele fala que as amostras elas foram contaminadas com 3 miligramas de pesticida para 1 grama de ração. Para 1 grama de ração. Tá. Cada ratinho consumiu 100 gramas. Então, vamos descobrir quanto cada ratinho consumiu. Tá? Então, 3 miligramas em 1 grama de ração. Vamos lá. Qual é a massa de cada pesticida que um ratinho consome? Porque ele consumiu 100 gramas de ração. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Agora vamos fazer a conta aqui. Então, a massa vai ficar assim. M dá... Ó, 3 miligramas é 3 vezes 10 a menos 3. Certo? Multiplicado por 100. 10 ao quadrado. Portanto, cada ratinho consumiu 0,3 gramas de pesticida.
Tá bom. Guarda esse número. Deixa ele guardado aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que descobrir quantos gramas cada ratinho pode ingerir de cada pesticida para morrer. Então, eu vou ter que fazer uma conta 3 vezes. Eu vou ter que fazer uma conta para o diazinon, vou ter que fazer uma conta para o malation e uma outra para a atrazina. Então, ó, o que a gente sabe? Vamos começar fazendo com esse cara aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos fazer com esse aqui, vai. Eu queria tentar fazer de um jeito mais rápido, mas não vai dar. Então, vamos lá. O que a gente sabe sobre o primeiro aqui, o diazion? A gente sabe que a DL dele é de 70 miligramas se o ratinho pesar 1 quilo. 1 quilo de rato. 1 quilo de rato. Me vê 1 quilo de rato. Tá bom. Só que cada ratinho que comeu o negócio pesa 200 gramas. 200 gramas, certo? Então, se 1 quilo pode ingerir, se um ratinho de 1 quilo, puta, imagina um rato de 1 quilo, Deus me livre. Se um ratinho de 1 quilo pode ingerir 70 miligramas, qual vai ser a massa que um ratinho de 200 gramas pode ingerir? Tá? Claro que essa massa vai dar bem pequenininha. Essa massa vai dar 14 miligramas. Confere? 14 miligramas. Então, para o ratinho morrer intoxicado pelo diazinon, ele teria que comer 14 miligramas. Certo? 14 miligramas. Gente, quanto que cada ratinho comeu? Cada ratinho comeu 0,3 gramas. Eu não sei se vocês conseguem perceber que 0,3 gramas, gente, equivale a 300 miligramas de pesticida. Então, gente, me parece que a galera que comeu diazinon morreu. Por quê? Ela podia comer 14 miligramas. Só que ela comeu 300 miligramas. Então, para os ratinhos que comeram diazinon, já era. Tchau para eles. Tá? Todo mundo entendeu, gente? Se vocês quiserem, eu repito o raciocínio. A gente vai ter que fazer de novo. A gente vai ter que fazer agora para os outros dois. Tá? Vamos lá, vamos colocar de azulzinho esse aqui, vai. O malation. Dose letal para o cara. Que mórbido, né? Você vê a cruzinha aqui do lado, né? Vamos lá, para o azulzinho agora. Oh, diacho. Vamos lá. DL para o outro. Qual que é o DL para ele? DL para esse é 1.000 se o ratinho tiver 1 quilo. 1 quilo de rato. Qual é a massa que ele tem que comer se o ratinho pesar 200 gramas? Esse também morreu, hein? Esse também morreu. Por que esse aqui morreu? Porque deu 200 miligramas. 200 miligramas. Como ele ingeriu 300, né, em amarelinho é o que ele ingeriu. Então, abotoou o pijama de madeira. Pronto. Abotoou o pijama de madeira. Tá aí. Agora o último. Acho que já deve... Ah, não. Puta, o cara foi desgraçado, né? Ele colocou a alternativa E ainda. Né? Ele colocou a E para obrigar a gente a fazer as 3 contas. Né? Mas acho que a E... Vamos ver aqui, vamos lá. Vamos ver. Vamos de laranja. Então, vamos lá. Esse aqui agora. DL para esse. 3.100
se o ratinho pesar 1 quilo. Qual vai ser a massa para um ratinho de 200? Então vai ficar 0,2 vezes 3.100, 620. Esse escapou, ó. Esse aqui escapou. Por quê? Porque para ele morrer, ele precisaria ingerir 620 miligramas. 620 miligramas. Como ele ingeriu só 300 miligramas, então esse daqui ele ele ingeriu uma quantidade menor do que aquela dose ali, que mata a população, tá? Metade da população. Então a gente fica com o diazion e o malation, tá? Então é a alternativa D de dado. Opa. Alternativa D. Eu acho essa questão bem chata. É uma questão, cara, que se você... Por que que... Ó, estou fazendo uma pergunta aqui. Professor, por que que ele perguntou mortalidade mínima de 10 ratos? Porque ele está administrando a DL50, não é? O que que a DL50 faz? Olha aqui, ó. O que que a DL50 faz? Dosagem aplicada numa população de seres vivos que mata metade deles. O grupo de ratos não tinha 20 ratinhos, ó. Se o grupo de rato tem 20 ratinhos e morreu metade, é porque o grupo ingeriu a DL50. Ele ingeriu aquela dose letal, tá? Por isso que ele usa esse termo de 10 ratinhos, tá? E em termos práticos, eu não vou usar esse número de ratinho para nada, tá? Beleza? Tá, beleza, maravilha. Perfeito. Então podem tirar print. Aí. Beleza. Gente, antes da gente começar a questão 12, vou pedir para nós fazermos um intervalinho. Como a aula de hoje é mais curta, tá? A gente faz um intervalinho um pouquinho mais cedo, aí falta o 12, o 13, o 14 e o 15, tá bom? Eu só vou lá reabastecer minha água e a gente já volta, tá bom? Dá uns 5, 10 minutinhos aqui, a gente já volta. Tava me enchendo o saco aqui no telefone. Ai, que coisa chata. Pronto, agora sim. Tá gravando agora. Me avisaram antes que eu começasse a fazer a questão. A questão 15, é do Enem também essa, tá? Ele diz assim, o álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação da biomassa, que é a cana-de-açúcar. Durante a destilação, o teor de etanol é aumentado até o limite de 96% em massa. Tá bom? Agora, olha o que ele diz. Lembra que toda destilação ela vai gerar um destilado e um resíduo, tá? Tem uma parte do líquido que você destila que é jogada fora. É jogada fora. Então, nesse caso, a gente vai ter que trabalhar com essas duas questões. Eu tenho uma coisa que eu vou destilar. Uma parte dessa mistura vai virar o destilado, que é o que é o destilado no nosso caso? É a mistura de álcool e água, 96%, ou seja, é quase álcool puro. É quase álcool puro. Aí ele continua dizendo assim, considere que numa solução
numa usina de produção de etanol, 800 quilos de uma mistura de etanol-água, com concentração de 20% de etanol, foram destilados, sendo obtidos 100 quilos de álcool 96. Então, a história é assim, ó. Você tem uma mistura, ó, você tem uma mistura de 800 quilogramas. Essa mistura, gente, ela tem 20% de etanol e 80% de água. Então, a mistura pobre em etanol. Agora, imagina isso fervendo. Imagina isso fervendo no destilador. Uma parte evapora. Então, você tem aqui um destilado e tem um resíduo. Tá? O que nós sabemos sobre o destilado? Que ele pesa 100 quilos. E sabemos que no destilado eu tenho que ter 96% de etanol, certo? Confere. E tenho que ter 4% de água. Daí, beleza. A pergunta dele é, a partir desses dados, é correto afirmar que a destilação em questão gerou um resíduo com quantos por cento de álcool? Ó, eu sei que tem gente aqui na sala que é apressadinho ou apressadinha. A dica que eu dou aqui é não tenta pensar o que você está pensando. Seja lá o que você está pensando, não tenta pensar isso. Não dá para resolver essa questão de cabeça. Tá? O que a gente vai ter que fazer? Bom, se eu quero saber a porcentagem de álcool no resíduo, a primeira coisa que eu preciso saber é quanto pesa o meu resíduo. Alguém poderia me dizer? Quantos quilos de resíduo eu tenho ali nesse processo? Essa dá para fazer rápido, hein? Quantos quilos de resíduo eu tenho nesse trem? Isso apareceu aqui. Eu tenho 700 quilos. Todo mundo concorda que é 700, gente? Por quê? Você tinha 800 quilos de tudo. 100 quilos virou álcool, destilado mesmo. Os outros 700 é lixo. Tá. Dentro desses 700 quilos, deve ter um pouquinho de álcool. Que eu não sei quanto é. Então, qual que é a minha estratégia? Vê se você concorda. Eu vou pensar assim, ó. A massa de álcool total que estava aqui dentro, ó. Peraí. A massa de álcool total, ela está aqui dentro, ó. Ela está aqui dentro. Quando você destilar essa massa de álcool, vê se você concorda comigo. Uma parte vai parar aqui, ó. Mas, pelo que o enunciado está me dizendo, uma parte ficou presa no resíduo. Eu não consegui tirar todo o álcool dali de dentro. O processo ele não é perfeito. Então, a massa de álcool total, eu vou escrever assim. Ela é a massa de álcool no destilado tá? Ok, igual. Mais a massa de álcool que está no resíduo. Tudo bem?
Agora, gente, vamos lá. Aqui a gente tem condição de fazer as contas de meio que de cabeça. Quanto tem de álcool no total? Não é 20% disso aqui, ó? Isso. É 160 quilos. Isso. 160 quilos. Tá bom. Isso tem que ser igual a massa de álcool no destilado, gente. Pelo amor de Deus, ó. Massa no álcool do destilado. Eu tenho 96% de álcool no destilado, sendo que eu tenho 100 quilos. Então, aqui eu tenho 96 quilos. O resto do álcool foi embora para o lixo. Basicamente, foi embora para o lixo. Tá certo? Com essa conta, eu consigo descobrir quanto tem de resíduo. Então, a massa de álcool no resíduo, ela tem que ser 160, que é a massa total, menos 96. Opa. Que dá 64. Isso, boa. Maravilha. 64. Pronto. 64. Achamos quanto tem de álcool. 64 quilos, né? Agora, esses 64 quilos... Agora, só um comentário, né, gente, aqui bem rápido, que não tem a ver com a questão. Olha a quantidade de álcool que a gente joga fora. Você tinha 160 quilos, dos quais você só conseguiu destilar mesmo 96. Então, é um rendimento muito ruim. Rendimento muito ruim, tá? Não, é isso mesmo. É bizarro, né? Mas é isso mesmo. Achou que estava errado. Não, não, é isso mesmo. Então, agora, o que eu vou fazer? Esses 64 quilos, eles estão presos dentro do resíduo. Então, eu vou dizer assim, ó, 700 quilos de resíduo é, na verdade, 100% do que eu tenho de resíduo. Aqui dentro, qual é a porcentagem de 6,4? Não, 64, gente, perdão. Tira essa vírgula daqui. 64. Tá? Ainda para deixar a coisa mais chata, o cara fez um número bem feio, né? Ó, vai dar aproximadamente 9,1%. 9,1%. Que a gente vai ficar, então, com a alternativa D de doido, que seria entre 9 e 9,2. Né? Ele ainda coloca umas alternativas relativamente próximas, né? 8,4, 8,5, 9, 9,2. Então, quer dizer, você tem que fazer a conta mesmo até o final. Tá? Beleza? Então, tá aí a alternativa D de dado. Tudo bem? Certo? Fechamos, gente. Graças ao todo-poderoso Deus, nosso Senhor Jesus, a gente conseguiu terminar a parte de concentrações, que é a parte que mais cai. Né? Na sequência, né, pós-férias, a gente vai trabalhar com diluição, titulação, propriedade coligativa, que não falei para vocês no começo da aula. Tá bom? Beleza? Fechamos. Tudo certo.